Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem seus lugares. Aos portadores de aparelhos móveis ou celulares, pedimos a gentileza, mais uma vez, em nome da organização do evento, que durante as palestras os mantenham desligados ou em modo silencioso, por favor. Em nome também da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra da tarde, na secretaria do evento. E as apresentações que forem autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 7ª Sessão Técnica com o tema Administração Pública Municipal, Novos Desafios. O excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador José do Carmo. A palestra será proferida pelo senhor presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, Eudoro Santana, o qual convido ao palco. Queira fazer a gentileza de sentar-se. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Meus senhores e minhas senhoras, bom dia. É uma honra para nós representar nesse momento aqui o Poder Legislativo Municipal presidindo esta sessão. O Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública é uma permanente preocupação com melhoria da gestão pública. Dada a crescente necessidade de prestação de rápidos e eficazes serviços públicos, a Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento ITG programou este seminário, que está se realizando com grande sucesso. Tive a oportunidade de conversar com alguns participantes desse seminário e só ouvi da parte desse participante elogios aos palestrantes, elogios aos temas abordados, que estão sendo de grande valia, de grande importância para todos que estão fazendo e participando deste evento. Então, a Câmara Municipal, representada por seu vice-presidente, se sente honrada em presidir este evento que ora está acontecendo. Nós vamos ter então agora, deveríamos ter aqui uma palestra do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Roberto Cláudio, mas por motivo de força maior ele não pôde comparecer e então indicou aqui o engenheiro Walter de Santana para representá-lo nessa palestra. Então, nosso palestrante, Eudoro Walter de Santana, é cearense de Xeramobim, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em equipamentos de petróleo pela Universidade Federal da Bahia, concursado na Petrobras, foi deputado estadual por 4 mandatos, destacou-se no parlamento como estudioso do orçamento público, foi o presidente da Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos, atuando ainda em mais de 8 comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Exerceu vários cargos na administração pública, entre eles destaca-se diretor regional do INCRA, secretário de Agricultura e Reforma Agrária do Estado do Ceará, presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas
para o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, diretor-geral do DENOX por 8 anos, secretário executivo do Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eudoro Walter de Santana coordenou o plano de governo da campanha do prefeito Roberto Cláudio, coordenou a equipe de transição e atualmente é o presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o Implantor. Então, nosso conferencista tem todas as condições de competência e, pelo que foi lido aqui em seu currículo, de nos brindar aqui com uma brilhante palestra. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Eudoro Walter de Santana. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para animar aí depois do café, deve ter. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de ter essa oportunidade de estar aqui para representar o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Também uma responsabilidade, até porque somente ontem ele me convidou para vir representá-lo em razão de uma agenda aí articulada com o governador que não podia faltar. Ele esteve aqui ontem, vocês devem ter tomado conhecimento. Outra coisa, queria também agradecer ao Sabino Henrique, que é o conterrâneo meu de Xeramobim, que preside esse instituto, fazer uma saudação ao ministro Biratã Aguiar, foi deputado federal e foi ministro do Tribunal de Contas, num momento assim, de um avanço técnico bastante grande daquela instituição. E deixar por último para fazer uma saudação aqui ao vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Zé do Carmo, uma pessoa que Fortaleza já conhece pelo seu talento e pelo seu compromisso com a população. E dizer que o tema, eu fiz um esquema aqui, quero fazer isso com muita simplicidade, tentando dar uma colaboração do ponto de vista da análise crítica do processo de desenvolvimento, de gestão do poder público de uma maneira geral, mas focado um pouco no município e, evidentemente, de reportar ao município de Fortaleza. O tema diz que os novos desafios. Eu queria começar, fiz um elenco de alguns desafios mais importantes e até dividi assim, os velhos desafios. Na verdade, os velhos desafios são os mais importantes do que os novos desafios, porque eles, na verdade, são, eu diria assim, os vícios do serviço público, em todas as esferas. E eu começaria a falar sobre um desses desafios, é o planejamento. O Brasil, infelizmente, é um país que, pode-se dizer, ainda está dando os primeiros passos do planejamento. Embora tenha ministério, tenha secretarias nos estados, nos municípios, mas, na verdade, o planejamento, ele ainda não atingiu os níveis do planejamento internacional. O Nordeste, por exemplo, ele começou a pensar planejamento com a SUDENE, na visão de um grande
estadista, um grande pesquisador, um grande cientista, que imaginou a SUDENE tendo como base fundamental o planejamento do Nordeste brasileiro, foi Celso Furtado. Lamentavelmente, essa visão foi aos poucos sendo corroída e, ao apagar das luzes da SUDENE, já isso não se falava mais. E o planejamento, que aqui teve no Ceará uma pessoa que absolveu toda essa proposta, que foi o ex-governador Virgílio Távora, que considero um dos estadistas que governou esse estado, criou o primeiro Planmédio, que foi o primeiro momento do planejamento estratégico, mesmo sendo de curto prazo, de médio prazo, para o Ceará. Então, o planejamento, ele, portanto, não tem uma história. Isso, não quero nem falar nas prefeituras, que são pouquíssimas as prefeituras que, na verdade, têm se dedicado a essa ação pública fundamental. Que não é possível, por exemplo, que uma cidade como Fortaleza, uma das maiores capitais de população do Brasil, seja uma capital que não tem um planejamento estratégico. Embora em vários momentos a sociedade se organizou, as instituições da própria sociedade civil, e em alguns momentos as próprias instituições públicas, elas trabalharam, e nós temos uma história grande aí de planos. O plano EFOC era um plano mais focado no centro de Fortaleza, tivemos o plano estratégico de Fortaleza, tivemos vários planos sobre o desenvolvimento do centro de Fortaleza, e mais recentemente a prefeitura, acredito que o vereador participou desse processo quando era presidente, o vereador Salmito, fez um trabalho belíssimo com o envolvimento da universidade, de vários segmentos da sociedade, o Pacto por Fortaleza. Nenhum desses documentos tiveram qualquer processo de continuidade dentro da administração pública. Notadamente, um plano que foi trabalhado durante, eu acho que quase 2 anos, que é o Plano EFOC. Por decisão do próprio prefeito Roberto Cláudio, durante a campanha eleitoral, nós retomamos a releitura de todos esses planos, e eles evidentemente estão, inclusive, sendo agregados para aprofundar essa discussão dentro do novo contexto, dentro do momento histórico que nós estamos vivendo, para que nós possamos, evidentemente, constituir com a participação da sociedade, construir com a participação da sociedade um plano estratégico de longo prazo para Fortaleza. Uma outra coisa que é também um vício do serviço público, esse mais complexo ainda, é a da falta de integração das políticas públicas. Eu tenho dito, e às vezes até as pessoas ficam assim, riem e tal, quando eu digo que a cultura do serviço público, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, é uma cultura do latifundiário. Todo secretário, todo presidente de organização, ele está preocupado com o seu foco, com o seu orçamento, com as suas caixinhas, não está interessado no que é que está acontecendo no resto do ambiente dele mesmo. Então há falta de integração das políticas públicas, e eu posso dar um exemplo de uma vivência que tive, não só como secretário de Agricultura, como diretor-geral do DENOX, que é uma instituição importante para o problema dos recursos do Estado, como parlamentar, de ver que a visão dos recursos hídricos, cada secretaria, cada ente, a FUNASA, o DENOX, o INCRA, aí passando para o estadual, a Secretaria de Recursos Hídricos, a própria FUNSEMI, COGÉ, todas as entidades que no Estado trabalham o problema dos recursos hídricos, durante muito tempo, e ainda continua isso, de certa forma, trabalharam totalmente desarticuladas.
cada um está pensando. Durante os 5 anos atrás, o Parlamento Cearense fez um trabalho, o Pacto pelas Águas, e construiu um diagnóstico consensuado, porque o diagnóstico do DENOX era um, da Secretaria de Inclusive era outro, da própria CAGES era outro, quer dizer, então, para se tentar, pelo menos, ter uma visão consensuada dessa área importante e dessa política transversal, que é a política dos recursos hídricos. Mas você não pode imaginar, durante quase 2 anos e meio, a dificuldade de se consensuar essa visão. Você imagine as políticas, os projetos, os planos nessa área. Então, esse é um mal grande do serviço público, que traz não só desperdício de energia, desperdício de pessoal, desperdício de recursos, porque muitas vezes uma política está sendo trabalhada, política da criança, por várias instituições, não conversa nem nas instituições do seu âmbito, por exemplo, municipal, nem se articula com as políticas a nível do Estado e nem com as políticas da sociedade, que hoje tem políticas importantíssimas que têm dado uma grande contribuição ao desenvolvimento dessa área. Então, portanto, considero um desafio antigo, portanto velho, não é um desafio novo, e mais do que um desafio, ele praticamente passou a ser uma cultura dentro do serviço público, que precisa, tem avançado, mas ainda é uma coisa difícil de se transpor isso, de se garrotear esse processo. E essa é uma grande preocupação, evidentemente, para a administração pública. Uma outra coisa, eu tenho sido muito criticado sobre isso, é um outro desafio de dosar essa problemática, que também considero uma visão equivocada do serviço público, que é a visão obreira. O comandante, qualquer que seja o nível, ele já, pela própria cultura, ele já criou, se ele não fizer obra, ele não vai aparecer. É como se governar fosse fazer obra. Quer dizer, olha, isso é uma coisa que precisa ser, eu posso dizer a vocês que tive uma experiência assim, fantástica, voltando a citar o DENOX, que é uma instituição centenária, que deu uma grande contribuição ao Nordeste, já fez tudo nesse Nordeste, as primeiras energias, as primeiras estradas, os primeiros hospitais, os primeiros pontos, tudo foi construído pelo Nordeste. Foi a grande universidade, inclusive, do semiárido brasileiro. Pois bem, essa coisa da visão obreira, que é um equívoco do administrador e um equívoco da própria população. Embora hoje já se comprove que algumas ações dessa área, algumas obras, elas rapidamente são esquecidas pela população. Evidentemente, tem algumas obras que são marcantes para a população, e os prefeitos, o secretário, o vice-prefeito, eu estive aqui conversando com a vice-prefeita de Assaré, sabe que água e energia são 2 obras fundamentais, que elas têm uma perspectiva mais de longo prazo para que a população não esqueça essa obra. Então, essa visão obreira, ela acaba criando uma cultura de que o desenvolvimento passa pela obra. Evidentemente, as obras são importantes em todos os setores, mas é preciso criar condições para ampliar o desenvolvimento das capacidades humanas. Do contrário, nós não mudaremos jamais o quadro de apartheid que nós temos em vários estados, em vários municípios e no próprio país. Essa falta de integração também ela traz uma coisa importante, são os projetos pontuais. Como a busca é de ter o seu programa, o seu projeto, aí tem uma coisa que você fica se preocupando, onde é que tem dinheiro? Aí vai atrás. Não, por exemplo, uma cidade pode não estar nem precisando de fazer uma determinada obra, mas se tem um ministério que está dando dinheiro para isso, ou o Estado, aí o prefeito vai lá
e vai atrás daquele recurso, quando, na verdade, num planejamento pensado de longo prazo, o município certamente precisaria de atuar em outras áreas que não aquela. Então, portanto, isso é um erro da visão política e muito mais demonstra a falta de planejamento daquele município, daquela cidade. Então, uma outra visão que, lamentavelmente, o mundo já avançou muito e o Brasil tem praticamente uma experiência de 10 anos, que foi quando se criou os primeiros grupos organizados, que é o problema do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Eu até lamento que o ministro não esteja aqui, porque essa é uma ação que o Brasil vem desenvolvendo numa velocidade bastante expressiva nos últimos anos. Mas para você ter uma ideia, há um grupo internacional que vem trabalhando nisso, vários países avançaram em tecnologia nessa área. Às vezes se diz, não, cada secretaria, seja no município ou no estado, tem faz um monitoramento da avaliação. Na verdade, se faz muito monitoramento dos projetos, do andamento dos projetos, da execução dos projetos, física e financeira, mas na verdade não se faz profundamente a avaliação da política, que é a política que é importante. A obra é uma consequência, é um instrumento para, muitas vezes, necessário para executar a política. Esse problema da avaliação, principalmente, do monitoramento, isso era um papel histórico, pela própria Constituição, do Parlamento. Por isso foi criado o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, em alguns estados o Tribunal de Contas do município, porque em outros estados isso é feito pelo Tribunal de Contas Geral do Estado. Mas esse papel, os tribunais, eles eram para ser um órgão auxiliar do Parlamento. E acabou, na verdade, tomando a frente, porque o Parlamento não tem competência, não jurídica, mas competência técnica para fazer isso, e nunca fez. Então, existe uma comissão na Assembleia, como existe na Câmara Federal, de acompanhamento e avaliação das políticas públicas, mas, na verdade, isso é feito pelo tribunal, e muitas vezes não é nem avaliado, principalmente nos estados, as consequências disso. Quer dizer, se olha, ainda muitos, na visão do passado, que o tribunal olhava o orçamento. Depois chegou à conclusão que o orçamento ele facilmente é manipulado por um bom técnico. Então é difícil você trabalhar. Aí depois, para superar isso, e eu quero dizer que isso é uma história mundial, passou-se a olhar a engenharia, para fazer então o link da engenharia com a contabilidade. E mais recentemente, para o resto do mundo, há muito mais tempo, se está trabalhando o resultado da obra, ou seja, o resultado da aplicação de recursos, o resultado daquela obra que foi construída, que isso aqui é o fundamental. A contabilidade existe, o serviço público existe, para atender a população, para melhorar as condições de vida da população, para dar condições que a cidade seja uma cidade habitável, boa de se morar. E isso, então, por isso que eu quero dizer que mais do que o parlamento, eu falo como ex-parlamentar, com praticamente 20 anos dentro da Assembleia, eu quero dizer que os parlamentos avançaram. Eu tenho uma grande simpatia hoje pelo TCU. Eu acompanhei quando diretor do DENOX, praticamente 7 anos, todo o desenvolvimento e a evolução do parlamento. Hoje há uma organização internacional dos tribunais que trabalha essa questão técnica do acompanhamento, na verdade, do serviço público, com uma visão que eu considero que tem um futuro muito grande. Então, essa coisa do monitoramento, ela é fundamental. Hoje temos instrumentos
como os próprios tribunais, mas temos muito mais do que isso da fiscalização. Nós temos instrumentos para internamente acompanhar, monitorar as políticas públicas, avaliar e poder reprogramá-las, redirecioná-las e até deixar de fazer aquela política se ela não dá resultado para a população. Desculpe aí. Bom, aí eu fiz aqui as anotações dos novos desafios que estão na moda, né? São o problema da mobilidade, é um desafio que hoje está. Em razão de quê? Em razão de que as cidades, elas foram construídas para a gente andar a pé, para ter um vizinho, para ter a praça ali para a gente caminhar, para levar as crianças para a praça, os velhos ir para a praça, conversar, ver se relorota, porque é isso que traz o sentido comunitário. E isso foi desaparecendo porque as cidades foram começando a se transformar, elas que não foram construídas para isso, para o carro, que é uma coisa boa. Um grande arquiteto brasileiro escreveu um trabalho onde ele dizia, quando defendia, foi próximo à construção de Brasília, que o negócio, hoje a minha secretária mora a 30 minutos de carro, e rapidamente, então como se aquilo fosse uma grande... Hoje ele mesmo compreende que as cidades não estavam preparadas para esse evento importante da modernidade. Então, essa coisa da mobilidade aparece como um grande desafio, principalmente porque, constitucionalmente, a prioridade é o transporte coletivo, mas as ruas estão cheias de carro, o desenvolvimento urbano não obedece, inclusive, às diretrizes, constrói um restaurante, cria toda uma confusão no trânsito daquele restaurante, ele tecnicamente não deveria estar naquele local, ou um prédio, ou um próprio shopping, quer dizer, tudo isso veio criar as barreiras e impedir a mobilidade. Não quero nem falar nas calçadas, que são feitas, e hoje é muito mais ocupada pelos carros do que pelos pedestres. Quer dizer, nós temos evidentemente capitais no Brasil, como Rio de Janeiro, e hoje São Paulo está caminhando para isso, para dar condições de que as pessoas caminhem nas calçadas, e isso é uma coisa que não existe. Hoje também, e ainda continua sendo corrigido, hoje há uma legislação sobre isso, o problema da acessibilidade, porque ela caminha junto com a mobilidade. Então, isso é uma coisa que também, só agora, muito recentemente, está sendo levado em consideração. Um outro desafio novo, desafio importante, que tem criado uma sensação do medo. Fortaleza, na pesquisa nacional feita, é uma das cidades que apresenta uma das mais altas sensações do medo. É o problema da violência. Violência, principalmente nas grandes metrópoles. E isso é um problema mundial que vem sendo trabalhado. Vocês têm ouvido isso, as transformações aqui mesmo na América Latina, como o caso da Colômbia, São Paulo, hoje há um grande trabalho nessa área, Rio de Janeiro, vocês têm também acompanhado as unidades pacificadoras lá no Morro do Rio de Janeiro. Então, esse é um problema do momento, que é um problema que não pode depender só da segurança pública, ou seja, do Estado, porque pela Constituição cabe ao Estado responder
por essa política da segurança pública, que ainda, lamentavelmente, é uma política que precisa ter um outro viés. Está comprovado no mundo inteiro que a repressão não resolve o problema da violência. A violência é uma consequência do ambiente onde ela está sendo promovida. A violência não pode ser... por exemplo, durante a campanha, aqui houve uma defesa muito grande que deveria armar o guarda municipal. Foi tomada uma decisão, prefeito, não é político, não vamos fazer isso. Inclusive porque tem dois grupos dentro da guarda municipal, um querendo apoiar o prefeito, mas querendo essa possibilidade de armar a guarda, e ele, dependente do problema do voto, disse: não vou me comprometer com isso, porque isso é comprovado no mundo inteiro, as campanhas contra desarmamento, que quanto mais arma você tiver aí no meio do tempo, mais violência nós vamos ter. Então esse é um problema que precisa ser olhado com outra visão. E não é possível mais achar o município, seja ele grande, uma metrópole, seja ele pequeno, que não tem nada a ver com a violência. Porque a violência é uma consequência da não implementação de políticas que diminuem a violência através da modificação do ambiente. Por isso é que uma cidade que é limpa, uma cidade que as praças são arborizadas, uma cidade que as praças são floridas, que tem lugar para as crianças, que tem lugar para os idosos, uma cidade onde as ruas são iluminadas o mais possível, uma cidade que tem parques, com segurança, presente, uma cidade que o povo está na rua. Essa é uma cidade que pode ter certeza, é uma cidade de violência baixa. Porque sem gente na rua, sem a presença, sem um ambiente propício à construção de uma cidade pacífica, a violência vai se implementar. Portanto, a gestão municipal ela é responsável também pelo problema da violência. E não pode deixar, principalmente uma metrópole, uma capital, no caso, estou falando de Fortaleza. Finalmente, como eu disse, escolhi 4 velhos desafios e 4 novos desafios. Compartilhamento. Estou usando esse termo para falar da participação. Participação não só da participação popular, que a participação tem que ser do rico, da classe média e do pobre. Normalmente, quando se fala em participação popular, se fala de participação da pobreza. O P parece que não é popular, é pobreza. Então, essa coisa da participação, e vocês sabem, os que são do interior, que ela é, de certa forma, uma farsa no Brasil. O Brasil implementou arcabouços jurídicos para exigir que a população ela tivesse participação, numa perspectiva importante, eu diria assim, de grande valor, que era o controle social. A população não terá controle social no município qualquer, ou no estado, se ela não tiver participação. Vocês sabem que a maioria, aí criou os conselhos de educação, conselho de saúde, conselho não sei de quê, todo dia tem cidade que tem 10 conselhos, nenhum funciona, com raríssimas exceções, nenhum funciona. Ao contrário, o conselho é muito mais para... Primeiro é cooptado, e depois é muito mais para referendar a aplicação de recursos nessas áreas, qualquer que seja, porque elas exigem ter um fundo, tem que fazer isso, tem que ter um relatório, em determinado momento tem que ser assinado pelo conselho. Na verdade, isso não funciona. Em grande parte, isso não funciona.
evidentemente, onde esses conselhos tiveram a influência de organizações da sociedade fortes, como a igreja, alguns sindicatos que têm liderança na cidade, outros movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, outros movimentos de barragens, são movimentos que no Brasil inteiro eles têm uma participação maior. Então, até que aqui e acolá esses conselhos funcionam, mas em tese eles não funcionam. Uma outra coisa do compartilhamento, o orçamento. Aí o PT, que criou uma filosofia importante, iniciou no Rio Grande do Sul uma experiência de orçamento participativo, que foi, vamos dizer assim, se desenvolvendo em outras administrações, e sem dúvida, uma coisa positiva. Esse orçamento participativo, ele acabou sendo uma grande frustração, primeiro porque o orçamento participativo, ele foi pensado para ser um orçamento participativo da população. E quem conhece o livro da história do orçamento participativo do Rio Grande do Sul, quem conhece as atas do início do orçamento participativo, notadamente em Porto Alegre, sabe que havia uma metodologia para envolver toda a população, mas que isso aos poucos foi se transformando, e aqui em Fortaleza é um exemplo, com o orçamento participativo dos pobres. Então, pelo processo completamente equivocado. Primeiro, participação de uma fatia mínima do orçamento. Fortaleza, você imagina um orçamento de 5 bilhões, o investimento é 200 em obras. Então, desses 200, você, se pudesse tirar 10%, que é 20, você imagina 20 milhões para uma cidade dessa, para dividir com todas as ideias de todos os bairros, são 100 e tantos bairros de Fortaleza. Então, essa é uma coisa que precisa ser modificada, porque isso entra num descrédito. Nós tivemos uma análise do orçamento participativo de Fortaleza, mas temos análise de outros estados e até de municípios, fora do Ceará, que coisas ainda de 2007, 2008, não foram executadas, até porque o orçamento tem um tamanho tão pequeno, as dificuldades, os municípios têm tanta dificuldade com investimento, que só faz investimento sem receber dinheiro federal ou dinheiro estadual, porque, na verdade, a sua receita, que é um outro problema, ela não permite isso. Então, por isso, eu agendei esses chamados 4 novos desafios, que são desafios modernos, né? E queria agora, não sei se o tempo permite, não sei quanto tempo eu tenho aí. Pois então eu queria colocar, com relação ao planejamento integrado de Fortaleza, que teve que dar alguma, está sendo implantado um instituto que foi criado há tempo, mas não foi implantado, que é o IPANFOR, que está no primeiro momento pensando uma reforma administrativa, para nós termos, como as grandes capitais têm, uma lei geral da administração pública, definir quais são as missões de cada instituição, finalmente ter um organograma que permita que essa organização do município ela possa trabalhar as políticas transversais, de forma transversais. Por isso que a proposta do plano de governo foi construído, a proposta do prefeito Roberto Cláudio, com mais de 1.500 pessoas, ela resolveu não ficar naquela hora. O plano de governo, educação, saúde, transporte, não, ela imaginou cidades dentro de uma metrópole, como uma cidade segura e pacífica, para garantir que as propostas para essa cidade, aqui eu tenho uma mensagem da Câmara Municipal, que já foi enviada nesse sentido para o ano 2013, ela possa exigir políticas, programas que
que tem que perpassar por todas aquelas secretarias que tem alguma coisa a ver com a segurança do município de Fortaleza, como saúde, como educação, como esporte, como lazer, meio ambiente, tudo isso que eu tive a oportunidade de me reportar quando falei da parte crítica. Então, esse plano está sendo consolidado, essa reforma está sendo iniciada, no processo participativo, não só com o público interno da prefeitura, mas também ouvindo o público externo, que a prefeitura é para prestar serviço. Então tem que saber se os serviços que elas estão sendo prestados à população, a população está satisfeita, quais são as críticas que a população tem, principalmente as representações dos vários segmentos da sociedade. Então, essa é a proposta. E depois, que eu acho que é o grande legado que o prefeito pode deixar, construir a partir de todos esses instrumentos que eu falei a vocês, todas essas ideias que foram discutidas nos últimos 20 anos, construir um plano de longo prazo, pensando aí 28 anos na frente, modulado de 4 em 4 anos, para não garrotear as gestões que vão se suceder, mas com linhas gerais de planejamento estratégico que possam, inclusive, trazer no seu bojo um plano em massa da cidade, ou seja, planejar a cidade, para definir as áreas, onde é que os distritos criativos têm que ser construídos, onde é que deve ser comércio tal ou tal tipo de atividade econômica. Essa que é uma coisa fundamental. Todas as cidades do mundo estão fazendo isso, alguns evidentemente já estão em processo de implementação, e nós, recentemente, São Paulo fez o seu plano master, Recife, notadamente, Recife fez o seu plano, o município de Recife, e nós precisamos ter esse plano pactuado com a sociedade, não apenas para ser uma lei, como é o plano diretor, que é uma lei e, na verdade, não é cumprido. Não, nós temos que fazer um plano discutido com a sociedade, pactuado com a sociedade, para que outro prefeito não desmanche aquilo que foi colocado como linha gerais. A integração de política, praticamente na minha fala, eu coloquei, precisamos ter um modelo de planejamento que faça essa integração, que nós precisamos mudar de hábito. A mudança de hábito, muitas vezes as pessoas dizem, agora ontem à noite, saímos de 11 horas da noite lá da prefeitura, fazendo uma discussão sobre criar um núcleo de articulação da fiscalização em Fortaleza. É impossível que um fiscal, com um pedaço, com uma ficha lá, ou com uma caderneta, ele faça uma fiscalização em um determinado estabelecimento sobre problema de saúde e não veja as outras coisas que é preciso ver. Então isso tem que ser uma coisa integrada, como Manaus já fez, São Paulo já fez, Curitiba já fez, Minas já fez, que é uma das grandes experiências. Então nós precisamos fazer uma coisa organizada, integrada, não um pedaço de papel. Hoje o fiscal tem que ter um talo, porque ele entra lá, já sabe pelo georreferenciamento, aquele restaurante tal, de quem qual é a condição dele, se ele tem pago o ISS, se ele tem o registro, se ele recebeu fiscalização, vistoria, que tem que ser de tempos em tempos para equipamento desse tipo, se talvez aquele equipamento lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fosse vistoriado como deve ser, ele certamente não teria acontecido aquele incêndio, porque as condições da vistoria certamente iriam identificar o risco. Esse problema do risco ele tem que ser permanentemente trabalhado pela administração pública, que é responsável por isso, mesmo no caso de ser um equipamento privado. E, finalmente, eu queria me deter sobre monitoramento e avaliação. Há uma proposta. Hoje não se pode pensar em planejamento estratégico, articulado, participativo, sem pensar em monitoramento e avaliação. Então, o Instituto ele vai ter a área do planejamento amplo, não do planejamento urbano, do planejamento geral da cidade, e de outro lado, um observatório que vai chamar o Observatório do Planejamento de Fortaleza, que vai monitorar e avaliar todas as políticas públicas de Fortaleza. Evidentemente, uma secretaria responsável por uma determinada política pública, ela tem o seu
o seu pedaço desse controle, porque lá nós temos que ter os pontos focais para informar o andamento dos vários programas que têm que ser medidos, os indicadores, que não existe monitoramento e avaliação de política, por isso tem um indicador, onde é que nós queremos chegar. Uma cidade segura e pacífica, o que é que significa isso? É onde é que queremos chegar, nós precisamos ter esses indicadores para poder fazer essa avaliação. Uma outra coisa, o problema da violência. O prefeito criou uma Secretaria de Segurança Cidadã, o prefeito criou uma coordenadoria de enfrentamento do problema das drogas, com um núcleo que vai se articular com o Estado. Isso é uma proposta de um outro trabalho que o Parlamento cearense fez, o Pacto pela Vida, que trabalhou mais de 200 instituições que têm ligação com o problema da droga. Isso é uma coisa completamente desarticulada. Tem leite sobrando num canto, falta leite na maioria das áreas. Então, esse é um projeto. Isso eu diria que é a grande preocupação do prefeito, que é médico, que sabe da dor da família, que precisa, inclusive, ser também tratada, porque o deficiente, o dependente químico é um doente. Então, isso é um problema de saúde pública, mas também a família fica doente, do ponto de vista dos problemas psicológicos, então ela precisa também ser vista. Então, isso é um processo integrado. É preciso capacitação, não só na saúde, como se tem pensado, mas na educação. Os professores não sabem o que fazer, o diretor de escola não sabe o que fazer. Então, a polícia não sabe tratar com esse problema, porque não pode ser tratado o dependente químico como aquele que faz o tráfico da droga. Então, são uma coisa completamente diferente. E, finalmente, encontrar o caminho para a reinserção social do dependente químico, que se ele não tivesse caminho, e aí não há mentalidade, ninguém, um dia desse, eu falei para um colega meu de engenharia que tem